Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 223. E hoje nós vamos começar no capítulo 2, capítulo 2, das manifestações físicas das mesas girantes. Livro dos Médiuns. Então Kardec, ele diz assim, dá-se o nome de manifestações físicas as que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocação de corpos sólidos. Umas são espontâneas, outras podem ser provocadas. Primeiramente, só falaremos destas últimas. Então, como o tema mesmo já nos diz, das manifestações físicas das mesas girantes, por isso que Kardec assim tece esse comentário. Dá-se o nome de manifestações físicas as que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, Eu mesmo não vou dizer que fui vítima desses fenômenos natural, mas posso dizer que graças aos dons mediúnicos que eu possuo, praticamente tudo que Kardec narra aqui, graças a Deus, quando criança, tive a oportunidade de desfrutar desses fenômenos. Porque esses fenômenos, eles só ocorrem quando no ambiente há presente médios dotados de efeito físico. Caso contrário, esses fenômenos natural, eles não ocorrem, porque os espíritos necessitam dessa comunhão, desse comum acordo fluídico entre eles e os encarnados. Então, como eu já relatei em outros vídeos, quando eu tinha 4, 5, 6 anos, que quando morávamos na roça, se você escutar algum barulho assim, não se preocupe, porque meus vizinhos, eles deixam para fazer festa nessa hora, eles deixam para montar guarda-roupa nessa hora. Mas eu não me preocupo com isso não. Só aviso se aparecer no vídeo alguns barulhos, você não se preocupa não.
Então eu, com essa idade, 4, 5, 6 anos, quando morávamos na roça, devido, depois, com o tempo é que eu fui descobrir isso, devido os dons mediúnicos que eu tenho, ocorria nas residências, nas roças onde nós morávamos, ocorria esses fenômenos, todos, à noite, pedradas, né, sobre o telhado, pedradas nas janelas, nas portas, pessoas que andavam dentro da nossa casa, panelas, prato, cadeiras que eram derrubadas, e a minha mãe e meu pai se levantavam e ia lá, e eu também, né, mesmo com essa idade, e não víamos nada, tá tudo no lugar certinho. No outro dia meu pai levantava, nós levantávamos, e meu pai ia olhar, não tinha pedra nenhuma em volta da casa, não tinha pedra que batida assim, que foi batida na janela à noite, nada. E no entanto, era a noite toda pedra sobre o telhado. Isso todos os dias, de domingo a domingo. Até que meu pai mudava para outra fazenda. Mudava para outra fazenda. E lá, como se diz o nome, o fenômeno continuava do mesmo jeito. Então, o problema não estava na casa. O problema estava era em mim. Depois, quando, né, fiquei adulto, que vinha descobrir isso, inclusive através de Chico Xavier, vinha descobrir isso. Descobri muitas coisas através de Chico Xavier, mas que vai pro túmulo. Não é que eu sou egoísta, não. Mas é que tem muitas coisas que tem que guardar 7 chaves, né? Então, dá-se o nome de manifestações físicas as que se traduz por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocamento de corpos sólidos. Umas são espontâneas, né? Umas são espontâneas. A pessoa não está sabendo. São tão espontâneas que as pessoas que possuem esse dom, essa energia, esse fluido de efeito físico, 99,9% não sabe que são portadores desse fluido. Muitos não sabem que são médios. E outra, não tem essa questão de só espírita é detentor dessas faculdades, que não. Como eu costumo dizer aqui nos vídeos, nasceu-se de mulher na terra, todos nós somos médios, uns mais, outros menos ostensivos. Mas todo mundo é médio. No entanto, observe para você ver esses fenômenos na Igreja Católica. As aparições, as visões. São Cupertino, por exemplo, ele volitava durante o período, o momento que ele estava celebrando a missa, ele saía volitando, né? E pairava-se sobre as pessoas e tudo mais. São Vicente de Paulo, né, que falava assim várias horas, aí eles derrubavam o palanque onde ele estava, ele continuava lá 3, 4 metros de altura do mesmo jeito. Isto é, independente da vontade de quem quer que seja. Outras podem ser provocadas. Primeiramente, só falaremos dessas últimas. Então, tem umas que podem ser provocadas, porque quando a pessoa já tem o conhecimento dos fatos, então
põe-se em prática, né? O efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Este efeito igualmente se produz com qualquer outro objeto, mas sendo a mesa o móvel com que, pela sua comodidade, mais se tem procedido a tais experiências, a designação de mesas girantes prevaleceu para indicar esta espécie de fenômeno, né? Na Europa, né, em França, eclodiu-se por todos os lugares. Nós sabemos, né, que isso não foi só na época de Hipólito e Leon Denis Rivail, a comunicação do mundo espiritual com o mundo físico, do mundo físico com o mundo espiritual. Nós espíritas sabemos que essa comunicação ela existiu por todo e sempre. Inclusive na Grécia antiga, né? Existia os oráculos, existia as pitonisas. Nós sabemos que Moisés mesmo, ele proibiu a comunicação dos vivos com os mortos, dos mortos com os vivos, vamos dizer por esse lado. Mas isso não adiantou nada, porque continuaram se manifestando aqui e ali, para tudo quanto é lado, porque ninguém cerca o espírito. Isso é fato, não adianta. E também a comunicação dos espíritos com os encarnados e dos encarnados com os espíritos, isso não é atributo dos espíritas. Não é atributo dos espíritas, e sim de todos aqueles que encontram-se sobre a terra. Católicos, espíritos, umbandistas, evangélicos, Jeová, budista, islamista, tudo quanto é ser. Então não tem isso, eu não sou médium, eu não tenho dom nenhum. Tem sim. Tem sim. Não tenho. Tem. Nós não podemos nos esquecer que os espíritos, sutilmente, eles se utilizam de milhões de formas para entrar em contato conosco. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sou médium. Tá, mas aí daí a pouco a pessoa vem um pensamento na cabeça dela assim, bem que amanhã eu poderia fazer isso ou fazer aquilo. Ou quem sabe, amanhã nada, vou fazer agora mesmo. E a pessoa sai e na rua acontece um acidente com ela e ela pode vir a óbito. Quem vai saber? Pode ter sido uma inspiração dela mesma, ela mesma, que quem colocou em prática, como pode ter sido também algum espírito que, aproveitando-se da invigilância dela, a conduziu até aquele acidente, para que ocorresse o acidente. Pode ser a prova e a expiação dela, né? E vice-versa. Então, por isso nós temos que ficar
muito atento. Então, nós sabemos que quando eclodiu as manifestações na época de Hipólito Leonard Riva e antes, a primeira comunicação foi em Hydesville, né, nos Estados Unidos, através das irmãs Fox, as pancadas, né, na parede, quando elas se sentiram incomodadas com aqueles barulhos, elas tiveram a ideia, né, também de imitar aqueles barulhos. E elas perceberam que conforme elas imitavam, o barulho também imitavam elas. E ali começou uma certa comunicação. Mas, vamos dizer assim, tem-se registros de que, bem antes de tudo isso acontecer, aqui no Brasil, os espíritos já se comunicavam com os encarnados através de alguns médiuns, como Divaldo Pereira Franco mesmo relata que existia no Nordeste, eu não sei, no Nordeste ou na Bahia, um negócio assim. Então, olha só para ver. Depois teve as mesas, né, em França, as mesas dançantes, as mesas girantes. Por isso que prevaleceu, né, esse nome, para indicar esta espécie de fenômeno. Quando dizemos que este efeito foi um dos que primeiro se observaram, queremos dizer, nos últimos tempos, pois não há dúvida de que todos os gêneros de manifestações eram conhecidos desde os tempos mais longínquos. Então, olha só para você ver a sabedoria de Kardec. Quando dizemos que este efeito foi um dos que primeiro se observaram, queremos dizer, nos últimos tempos, pois não há dúvida de que todos os gêneros de manifestações eram conhecidos, todos os gêneros de comunicações não eram conhecidos. E outra coisa, na época de Hipólito e Leon Denis Rivail, todos os gêneros de comunicação não eram conhecidos. Mas por incrível que pareça, a doutrina dos espíritos, agora no ano de 2022, ela completa 165 anos. E por incrível que pareça, depois de 165 anos, a doutrina codificada, ainda não se conhece todos os gêneros de manifestações. Não se conhece. Luiz, mas você está dizendo um absurdo. Não, gente, nós temos que entender uma coisa. Nós conhecemos os gêneros de comunicações, os quais Hipólito Leon Denis Rivail, ele estudou, os classificou de acordo com o nosso nível evolutivo aqui para a Terra, aqui para o nível nosso. Mas não pensemos que ele os classificou, que ele classificou todos os gêneros. Porque todos os gêneros estão relacionados ao infinito, de acordo com a evolução de cada ser.
inclusive de acordo com cada ser que se encontra aqui na Terra no ano de 2022. Porque cada gênero está relacionado ao nível de evolução do ser. Cada gênero. Porque cada qual o possui de acordo com o teu nível evolutivo. Cada qual acredita, né? De acordo com o teu nível evolutivo. Então, nós não podemos dizer assim, Kardec estudou e esmiuçou, classificou todos os gêneros. Não, isso não aconteceu. Não é por aí. Então, pois não há dúvida de que todos os gêneros de manifestações eram conhecidos desde os tempos mais longínquos, visto que são efeitos naturais, necessariamente se produziram em todas as épocas. Né? Tertuliano trata em termos explícitos das mesas girantes e falantes. Então, olha só para você ver. Tertuliano trata em termos explícitos das mesas girantes e falantes. Durante algum tempo, esse fenômeno entreteve a curiosidade dos salões. Que curiosidade é essa? Esses fenômenos de mesas dançantes e mesas girantes em França, por exemplo, né? Durante um tempo, esses fenômenos entreteve as pessoas que nesses salões comparecia. Mas eram assim vários salões, vários mesmos, centenas de salões que esses fenômenos aconteciam. Agora, nós já esclarecemos que para esses fenômenos, vamos assim dizer, para essas manifestações ocorrer e o porquê que elas ocorriam, devido à presença de médios de efeito físico no ambiente. É óbvio que praticamente naquele período, quando começou-se as mesas dançantes e girantes, e também as irmãs Fox, todos os meios de comunicações de fenômenos naquela época, era desconhecido a mediunidade, era desconhecido o médio de efeito físico. Não se sabia que para ocorrerem aqueles fenômenos tinha que estar presente médios de efeito físicos. Não se sabiam que existiam médios de efeito físicos. Não se sabiam quem era médios de efeito físico, que era médio de efeito físico. A única coisa que as pessoas ali naqueles locais, naqueles salões sabiam, era que as mesas, de uma hora para outra, elas se erguiam, né? Dançava, girava no ar, ia até o teto, voltava, e era aquela graça, todo mundo ria,
E aquilo ali era motivo de festa, de bagunça. Mas foi necessário começar dessa forma, né? Para uns ir despertando, enquanto uns via naquilo ali passatempo, outros cientificamente começaram a estudar aquele fenômeno, né? Então o processo era muito sutil e muito relativo e também assim imperceptível. Do nada você estava sentado assim, né? Em uma mesa com os teus amigos todos e uma cadeira que estava vazia, de repente essa cadeira começava a dar salto no salão, batia lá no teto, voltava, né? Tinha cadeira que esbarrava nas pessoas, né? Tinha cadeira, tinha mesa que subia, assim que você percebia que ela estava sendo erguida, assim, sob o poder de uma força, mas que de repente, quando ela voltava, assim, faltando uns 5, 10 centímetros para ela chegar ao chão, parecia que aquela força desaparecia e ela, tum, ela não encostava no chão da mesma forma como ela erguia, mas isso era vice-versa. Vamos para o próximo vídeo.